Vamos lá, pessoal. Sobre os panoramas importantes, falamos de algumas questões no tema identidade perdida, teoria e prática, ok? Identidade perdida, teoria e prática sociocultural, educação física, uma pedagogia geral, uma pergunta, ou bipolar. Educação física é gente ou é só uma história? Educação física é fatos ou só uma história ou um mito? Embora os mitos também fazem parte relacionada à metodologia científica. Nós temos provérbios que nós falamos culturalmente nessa identidade perdida e falamos, rapaz, não é gente não. Ah, esse meu parente, esse meu tio, esse meu pai, ou seja, mãe, ou seja, essa parentela que nos coloca em identidades perdidas. Até tenho questão de um pouco cauteloso de falar pai ou mãe, porque nos coloca critérios ligados a efeitos efêmeros ou dogmáticos relacionados à educação física. Ela é uma pedagogia geral. Tempos atrás eu falei com o senhor, e a senhora está debatendo com a senhora, que era doutora em letras. Aí ela falou, ó, não estou entendendo nada que o senhor está falando. Aí eu fiquei perplexo e falei, então mas tenta ser mais modesto. Aí tempos atrás eu fui olhar, eu queria destacar. Eu fui entender que eu estava olhando, não tem aqueles, os analfabetos funcionais? Aí eu entendi que a própria educação física, ela nos coloca fatores como analfabetos, ou seja, entre analfabetos funcionais. Não tem um exercício funcional? Analfabeto que chegamos tanto num período, não questão de saberes, que analisamos que somos analfabetos, que não há um campo de momento e tempo na hora. O analfabeto funcional, ele não é um ser robótico, não sei. Então ele não é gente. O professor João Paulo não é gente. O professor Rodrigo não é gente. O professor José não é gente. Ou seja, tempo atrás eu vi um José aí, José Bolzari, seu José Bolzari, outro José. Então, José. Então, colocando nomes aqui, ó, o Bino não é gente, o Monteiro não é gente, o Lopes não é gente, ou seja, o Nayas não é gente, o Lamas não é gente, o Trindade não é gente. Então, vários autores, são professores que passaram nessa escola lá, o Matsuto. Lembra uma professora mestre, PhD, citando Matsuto. Ou seja, nas lives alguns autores ligados a motrivivências e panoramas de estudo, a estágios supervisionados. Então, coloca fatores. Eu falei que o ser humano, ele não é gente porque ele vai entender que o ser humano é gente. Aí ele vai entender que você não é gente. Nós não somos gente porque ele não vai entender o próprio ele. Aí ele vai querer entender o outro. E quanto mais vai entendendo o outro, daqui a pouco tá 10 anos, 20 anos estudando o quê? Analfabetismo funcional. O quê? A cabeça. Quanto mais estudamos a cabeça, mais percebemos que precisamos de quê? Remediar e remédios. Vamos perceber que precisamos de quê? Uma farmácia no nosso corpo e tirar esse fantasma dogmático, né? Esse satan... Não vou usar nem satan, porque eu respeito a questão da religião aqui. Mas as pessoas não entenderam, quer dizer, vamos colocar as questões do bem e do mal, ok? Essas compulsões, né? Por exemplo, tempos atrás eu coloquei Pedro Demo, na década de 70, Demo, ó, aí já falaram que o que? Demo? Eu entrei num lugar restrito, fiquei com medo. Então nós temos que ter cautela quando falamos, temos que ter aparelhos convenientes, ok? Olha só, a questão é importante. Às vezes que eu discuti com os professores em lazer e corporeidade, não quero fazer apologia de uma religião. Mas falava assim, esse aí é um diabinho, esse menino. Esse é um diabinho desde pequeno. Isso aí não presta desde pequeno. É antipedagógico em questão de religião, que tem que respeitar, que a gente muitas vezes não respeitamos dentro de um campo, futebol, ou um lazer, um esporte. Pode ser por experiência própria, não vou falar nomes, mas lá o palavrão maior pode ser, ou seja, o nome de Jesus, que eu acredito também que eu falei com os senhores, outros nomes, mas há confusão. Aonde há um contato físico, há confusão, há conflitos.
há uma identidade perdida, ok? Então, quando falamos de educação física, vamos para essas classificações, quais? Sobre lazer, os campos literários, sobre o que? Saúde, sobre educação, os campos literários, religião, Durkheim, Vygotsky, Kant, ou seja, o foco interacionista relaciona ao campo motriz, que veicula o que? Didática. A didática vai caminhar pela ação, vem o campo externo e externo, fratura interna e externa, ou seja, a educação física, ela é uma fratura externa que expõe realmente uma realidade marginalizada. Temos que ter uma carga geral, ser acessível e aguentar. Ou também, muitas vezes, bater um papo com a galera, garotada. Mas não se extrapolar. Vamos ver um professor realmente de educação física. Muitas vezes, quando há essa mistura de outros fatores que vêm a doutorar fatores eminentes, há uma didática geral entre fraturas internas e externas. Essa fratura interna, como eu já falei, acontece em jogos, acontece em outros fatores. Agora vem me explicar. Tem pessoas, muitas vezes, avião, caiu de avião, caiu. Chega lá, vivo, sobrevivente. Não importa a religião, mas está vivo. Você pode ver como é que, vamos colocar, Deus é bom. O ser humano muitas vezes acredita em alguma coisa. O próprio Deus, uma vez eu conversei com o senhor ali, que ele era PM aposentado e ele era parente na época. Ele falou, rapaz, a pessoa acredita em Deus. Entendi o senhor falando, eu falei com ele falou comigo. Talvez acreditando em Deus, alguma coisa, ainda algo vai ter, algo de júbilo, algo celebrado. Então são fatores ligados, você não é gente. Então a pedagogia, essa estagnação inteligível, nos coloca uma estabilidade constante ligada ao conceito de treinamento, que é o quê? Ação permanente, aonde é uma ação, há uma operação. Essa operatividade é um processo que vai haver interação entre o sujeito e o objeto, vai haver um aprendizado. Aonde há um aprendizado motor, há uma habilidade motora, ok? Estava falando sobre taxonomia, didática, então há essa vivência. Aonde há um capital, há também um socialismo. Muitas vezes, como é que nós vamos entender isso? Olha só, os alemães aí, não quero porque ir para os partidos. Eu falei que, ao meu ver, a Regina Gracinto, eu fui ver sobre estudos dos partidos e os aposentados também, que o do Mazadia muita gente coloca em destaque o lazer construtivo, mas o que ele coloca é campo sindical. Mas o que eu quero dizer, a maioria das vezes, ali na Alemanha, houve algo importante. Eles colocaram uma centralização ligada à ginástica, todo mundo gostou, estavam participando, ou seja, das aulas de ginástica, de exercício. Ou seja, ali a própria França, depois a própria Suécia, ou seja, colocou o panorama. Eu quero dizer o quê? Que viram o quê? Que você fazendo exercício, movimentando, ou seja, também falando sobre esses estudos nessa área também, que a preocupação era essa. Por exemplo, 1774, já estavam querendo abrir portas para uma universidade científica, ok? Para contribuir entre essas crises, entre fraturas, entre no parecer também, eu já mostrei aqui, coloquei até um campo aqui eu tenho um irmão que ele chegou a fazer o ensino técnico, ligado ao que? Auxiliar mecânica geral. Eu falo com ele, mecânica geral já é uma tese, parece até com a educação física. Ele fez na época no Senai, e para passar igual ao vestibular. Ele chegou a passar em destaque. Quando ele passou, nossa, a minha mãe, ou seja, na época, falou o quê? Para ele seguir o rumo para mecânico geral, mas ele tinha outros rumos ligados também às fronteiras do futebol, um campo profissionalizante, ok? Meu irmão, que eu falo, é o modo de dizer, meu irmão. Então a gente vê, meu irmão, você não é gente, meu irmão. Você vê quem é o meu irmão aí, faz uma pesquisa, faz uma tatilografia. Se já sabem quem é meu irmão, aí são os atributos deuseianos, Deleuze, Gilles Deleuze, que ele fala sobre as questões fóbicas relacionadas aos mômates, essa caminhada peregrinótica que relaciona o bom e o ruim, o belo e o feio, a linguagem em destaque, Bauman, Lippmann, Matheus Lippmann,
São fatores, ok?